aqui é a professora Roberta e na aula de hoje nós vamos aprender sobre um importante sistema do nosso corpo, o sistema nervoso. Vamos conhecer suas principais características e a sua importância. Preparados? Então vem comigo! O sistema nervoso é formado por um conjunto de estruturas responsável por perceber e interpretar os estímulos do ambiente. Estes estímulos podem ser tanto internos quanto externos. Alguns exemplos de estímulos internos: a desidratação, que proporciona, por exemplo, a nossa sensação de sede. Quando sentimos sede, nós estamos recebendo do nosso organismo internamente um estímulo para que o nosso corpo possa receber um pouquinho mais de água, possa se reidratar. Um outro exemplo de estímulo interno é quando nós recebemos um feixe de luz que vem diretamente no nosso campo de visão, e isso proporciona uma reação de ou fechar os olhos ou reduzir um pouco as pálpebras, né, para que essa luz não entre com muita intensidade. Dois tipos de estímulos internos. Agora nós temos alguns exemplos de estímulos externos. O som que nós recebemos, o som da minha fala que você ouve neste momento, é um tipo de estímulo externo que a gente recebe de fora para dentro do nosso corpo. Dependendo da interpretação desse som, o nosso corpo vai reagir. E é assim que trabalha o sistema nervoso, reagindo aos diferentes estímulos que nós recebemos do ambiente. Por exemplo, se você ouvir uma música, o som da música que você recebe te convida a dançar, não é mesmo? Então, esse é um tipo de estímulo externo. Quando o som acaba também o estímulo. Também recebemos outros tipos de estímulos do ambiente, né? Por exemplo, quando a gente está assistindo uma partida de futebol, já percebeu que o goleiro que está ali, ele está extremamente atento a toda a movimentação do campo e ele está atento também ao barulho, aos sons produzidos pelo toque dos jogadores na bola em direção ao gol. E é através dessas percepções que o goleiro vai reagir quando a bola estiver próxima ao gol. Quem é que faz tudo isso? O sistema nervoso, que recebe todas essas informações, interpreta e coordena todas as respostas que o nosso corpo vai ter a partir daquele estímulo recebido. O sistema nervoso, ele também coordena funções mais complexas, como o pensamento, os sentimentos, a capacidade de aprendizado. Percebemos, então, gente, que o sistema nervoso ele está diretamente ligado ao sistema sensorial, que possui um conjunto de órgãos dotados de células especiais, chamadas de receptores. Através destes receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca e do seu próprio corpo também. É assim, então, que enxergamos o que está ao nosso redor, sentimos quando alguém nos toca, nos belisca, por exemplo, percebemos se a água do banho está fria, sentimos o gosto dos alimentos, da comida, entre muitas outras sensações. Nós, seres humanos, temos alguns órgãos do sistema sensorial. E quais são eles? Os principais são a pele, a língua, o nariz, os ouvidos e os olhos. E estes órgãos sensoriais estão ligados diretamente às funções do sistema nervoso. O sistema nervoso humano ele é formado por células especializadas, chamadas de neurônios, e também formado pelos gliócitos. Os gliócitos também são chamados de células glias, sustentam, protegem e nutrem os neurônios. É por meio dos neurônios que os estímulos eles são recebidos e conduzidos para as diferentes partes desse sistema. Os neurônios eles são formados pelo corpo celular, dendritos e axônio. A transmissão de informação é feita por meio de impulsos nervosos, cuja propagação sempre ocorre em um mesmo sentido, dos dendritos para o corpo celular e do corpo celular para o axônio.
A transmissão desse do impulso nervoso entre os neurônios se dá sem que haja nenhum contato físico entre eles. Entre o axônio de um neurônio e a sua célula vizinha, existe um espaço microscópico chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega à extremidade desse axônio, em geral são liberados neurotransmissores nessas sinapses, nesses pontos de encontro entre os neurônios, desencadeando aí um novo impulso nervoso. Também existem sinapses entre neurônios e as células de músculos ou de glândulas. É por isso que quando tocamos uma panela quente, por exemplo, nós imediatamente retiramos a mão, por conta dessa sinapse que aconteceu entre as células nervosas e as células dos músculos. O sistema nervoso ele recebe a informação que essa panela está quente, através dos impulsos nervosos, e logo manda a informação para os músculos. E imediatamente a gente reage retirando a mão da panela quente. O sistema nervoso humano é dividido em 3 partes principais: o encéfalo, a medula espinal e os nervos e gânglios nervosos. O encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. Ele está abrigado dentro da caixa craniana, dentro do crânio, e é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Dentre esses órgãos, o cérebro é o órgão mais volumoso, de maior tamanho de toda essa estrutura que é chamada de encéfalo. A medula espinhal é um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral e ela possui 2 funções principais. A primeira delas, elaborar respostas simples, rápidas, involuntárias para alguns estímulos que nós recebemos. E a outra função é servir de via de comunicação entre os órgãos dos sentidos. Os nervos são um conjunto de axônios ou dendritos que se associam e formam as fibras nervosas. Eles transmitem informações dos órgãos que recebem estímulos para os órgãos do processamento do sistema nervoso. E por aí transmitem essas respostas para os órgãos que vão executar todas as reações, que são chamados de órgãos efetores. Alguns nervos apresentam pequenas dilatações que correspondem aos gânglios nervosos. O sistema nervoso coordena tanto ações voluntárias quanto as ações involuntárias do nosso organismo. Existem algumas situações em que com bastante treino, dedicação, uma ação que é voluntária, ou seja, que depende de muito esforço, da nossa vontade, ela pode se tornar uma ação automática, até mesmo involuntária. Isso acontece, por exemplo, quando o bebê aprende a caminhar, quando aprendemos a andar de bicicleta, quando a gente vai ler, tocar um instrumento, tudo se torna, mais automático, não depende tanto do nosso pensamento elaborado. Aos poucos, essas ações elas passam a ser executadas sem a gente pensar. E aí a gente chama esse tipo de ação de reflexos condicionados. As células do sistema nervoso são altamente especializadas nas suas funções e, por isso, elas possuem pouca ou quase nenhuma capacidade de regeneração. É por isso que, em casos de acidentes onde ocorre ali alguma lesão em regiões do sistema nervoso, como a medula espinhal, por exemplo, pode haver uma paralisia definitiva dos membros, que pode ser tanto a paraplegia ou a tetraplegia. Por hoje é só, eu fico por aqui. Peço que você assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Faça um resumo desse conteúdo no seu caderno. Faça um desenho do neurônio no seu caderno de ciências. Eu fico por aqui e te encontro na próxima aula. Até mais!